Atenção, bomba. Bomba urgente. Bomba urgente. Bomba de proporções. Dantescas, né? Homéricas. Vamos lá, eu leio aí. Ou você lê. Tá na tela? Lulice. Pronunciamento do Lula aí, resposta ao Trump. Tendo em vista a manifestação pública do presidente norte-americano Donald Trump, apresentada em uma rede social na tarde desta quarta-feira, dia 9, é importante ressaltar: o Brasil é um país soberano, com instituições independentes, que não aceitará ser tutelado por ninguém. O processo judicial contra aqueles que planejaram o golpe de Estado é de competência apenas da justiça brasileira e, portanto, não está sujeito a nenhum tipo de ingerência ou ameaça que fira a independência das instituições nacionais. No contexto das plataformas digitais, a sociedade brasileira rejeita conteúdos de ódio, racismo, pornografia infantil, golpes, fraudes, discursos contra os direitos humanos e liberdade democrática. No Brasil, liberdade de expressão não se confunde com agressão ou práticas violentas. Para operar em nosso país, todas as empresas nacionais e estrangeiras estão submetidas à legislação brasileira, que a nota dos BRICS é justamente isso. Não importa que é americano, que é chinesa, se está no país, vai respeitar a legislação nacional. É falsa a informação, no caso da relação comercial, então a gente falou aqui, comercial entre Brasil e Estados Unidos, sobre o alegado déficit norte-americano. As estatísticas do próprio governo dos Estados Unidos comprovam o superávit desse país no comércio de bens e serviços com o Brasil da ordem de 410 bilhões de dólares ao longo dos últimos 15 anos. Neste sentido, qualquer medida de elevação de tarifas de forma unilateral será respondida à luz da Lei Brasileira de Reciprocidade Econômica. A soberania e o respeito à defesa intransigente dos direitos dos interesses do povo brasileiro são os valores coerentes da nossa relação com o mundo. Então, modéstia à parte, assim, eu cravei demais. Então, assim, basicamente o Lula avisou que não vai ceder em nenhum dos três pontos abordados que é o que a gente estava falando aqui. Ele vai ceder sob o julgamento do Bolsonaro? Não vai, não tem... Assim, não tem ingerência. Não tem. Um parêntese sobre isso. Onde que a tarifa do Trump incide sobre o Xandão? Onde isso altera a dinâmica do Zero, não muda nada. O Xandão, posso falar? Não vai ter um fio de cabelo dele que vai mexer com isso, cara. Não vai, velho. Renanzão, Beraldo tá aqui. Grande Beraldo, tudo bom? Grande, Renan, beleza, e você? Maravilhoso. Me fala um pouco sobre essa questão do petróleo, porque assim, o Lula prometeu que vai enfiar taxação nas exportações americanas para o Brasil. O Brasil, ele manda muito petróleo cru para os Estados Unidos e os Estados Unidos mandam petróleo refinado para o Brasil. Quais seriam as consequências disso? Porque em tese, né, a galera fala, não, é só o Brasil ficar com o petróleo aqui. Mas não é, o Brasil tem capacidade de refino de todo o petróleo cru dele ou não? O Brasil ele tem diversas deficiências nessa área de petróleo e a gente viu um discurso, né, da Petrobras é nossa, o petróleo é nosso, aquele papo furado, mas que na verdade a Petrobras não faz investimento a sério já há muito tempo e com isso o Brasil não tem capacidade de produzir todos os produtos, os derivados refinados que precisam abastecer a economia brasileira. Então, o Brasil hoje, ele não consegue processar, por exemplo, né, o balanço, ele é um balanço de quase autossuficiência, digamos assim, de produção de petróleo, só que as refinarias não têm a capacidade necessária para processar a qualidade do petróleo que é produzido na costa brasileira. Então esse é um problema e que obviamente aí os traders da Petrobras acham ótimo, porque eles vendem esse produto para fora e eles compram produto de fora, outro perfil de petróleo de fora. O que vem dos Estados Unidos? Vem muita nafta e vem diesel também, porque a Petrobras, ela e algumas empresas, como por exemplo a Raízen, que tem acordo com a Shell, eles resistem a comprar grandes volumes da Rússia, que hoje é o grande fornecedor de óleo diesel para o Brasil. E com isso eles estão comprando do mercado americano. Só que se houver tarifa, esquece, esse mercado morreu. Isso é um mercado que você ganha centavos no litro que você comercializa. Então morreu esse negócio e vai encarecer o combustível, sobretudo diesel e gasolina do Brasil. E isso fortalece a relação com a Rússia, não vai ter como fugir, aí o Brasil vai ter que se isolar ainda mais dos Estados Unidos, porque ele não vai poder cumprir as sanções que estão sendo impostas à Rússia pelos Estados Unidos e pela Europa, e vai cada vez mais abraçar os BRICS, entendeu? Você acha, Beraldo, pergunta, você acha que o Lula já deu essa resposta, ele meteu reciprocidade, avisou que o Bolsonaro vai ser julgado pelo STF da mesma maneira e que não vai alterar nada sobre redes sociais.
Para fazer isso, ele tem que estar alicerçado numa resposta que eu acho que deve vir dos BRICS, no sentido de, tipo, não, fica tranquilo, Brasil. A gente compra aí, a gente tá falando aí no Brasil de 39 bilhões em exportações. Cara, os BRICS abastecem isso e a questão de, petróleo, certos insumos para agricultura, que todo mundo fala, precisa do potássio, não sei o quê. Eles têm. Você acha que aconteceria isso? Acha que os BRICS acolheriam o Brasil na treta? Tem dois elementos, né? Primeiro é o seguinte, do ponto de vista das commodities, cara, commodity é commodity, o mundo inteiro compra commodity. Então, se você não vender para os Estados Unidos, você vai vender para a Índia, você vai vender para a China, enfim, alguém vai comprar a sua commodity. Óbvio, você tem um impacto de frete, de custo logístico, mas você vai escoar isso. Qual é o grande pepino? Embraer, por exemplo, né? Os Estados Unidos é o grande mercado da Embraer. Aí imagina alguém que encomendou um avião há 2 anos, o avião está ficando pronto agora, aí o cara falou, agora você vai ter que pagar tarifa de 50%. Matou a Embraer nos Estados Unidos, a Bombardier vai nadar de braçada dentro desse mercado. E quando você olha para a China, o que a China vai fazer? Porque quando fala BRICS e tal, mas não é BRICS, é a China. A China é o grande antagonista dos Estados Unidos e a Índia se beneficia do relacionamento com os dois. Então, a China vai olhar para o Brasil e vai falar, Brasil, vem aqui para o meu colo, tá? Eu vou te fazer um cafuné, mas você vai ter que me deixar construir a ferrovia Pacífico-Atlântico. Maravilhoso, é o que estamos falando. Com isso, a China toma conta, ela fica proprietária de uma infraestrutura estratégica do Brasil, que é o que ela quer, e o Brasil vem resistindo. Porque ela já controla o porto no Peru, onde essa ferrovia vai desembocar. E ela, com essa ferrovia, ela vai poder escoar toda a produção de grãos brasileiras e tudo mais que ela quer, direto, sem precisar passar pelo Canal do Panamá. Então, ela tem um ganho logístico enorme. E o Brasil, que é preguiçoso, isso não é só uma característica do Brasil, a gente vai se acostumar a essa dinâmica. Não, eu vou produzir aqui, vou colocar no vagão de trem e a China vai comprar. Então, a gente vai ficando cada vez mais escravo da China. Aí primeiro vai ser a ferrovia, depois vai ser o porto, depois vai ser o aeroporto, depois vai ser o armazém. E aí nós estamos ferrados, entendeu? A gente vai virar um país africano subserviente à China, porque a China controla toda a estrutura logística brasileira. Então, assim, é um suicídio a gente fazer isso a longo prazo, apesar de parecer uma vitória, né, de pirro agora nesse momento. Mas é o que resta pro Lula, né? É o que ele vai fazer. Claramente. A sorte é que só tem 1 ano e meio, então não dá pra fazer, grandes coisas, concretizar muita coisa, entendeu? Minha pergunta, assim, maravilhosa a participação do Beraldo por enquanto, hein? Maravilhosa. Fazer mais uma pergunta aqui, interessante. Nesse cenário, o Lula toma um susto essa semana, bolsa, dólar, etc. Mas ele tem uma resposta da China, vamos ser claro, China barra Rússia, mas normalmente China, segurando a onda dele, ele ficaria assim com um pouco dano do ponto de vista econômico, um dano menor do que se imagina, e com um inimigo para ficar justificando os próprios fracassos. Em tese, esse não seria um cenário bom para o Lula? Ou você acha que não, só vai dar merda? O que você acha? Não, eu acho que, do ponto de vista político-eleitoral, para o Lula ficou ótimo. Por quê? Ele tem a desculpa de que o Trump fez isso para defender o Bolsonaro, ou seja, o Bolsonaro é responsável pelo caos econômico que foi criado, e ele vai fazer esses acordos com a China para dar uma resposta aos brasileiros e tal. Ele vai criar esse discurso de que ele deu, né, a China foi salvo pela China, e criar uma simpatia maior da população brasileira com a China. Mas esse momento político eleitoral, ele vai se dar com base no discurso, enquanto o Brasil de verdade vai estar um caos absoluto, porque a gente viu ali o estado de São Paulo e Santa Catarina, que são os grandes exportadores para os Estados Unidos, são estados opositores ao Lula. Sim. Então, sinceramente, ele não quer saber, ele quer que todo mundo se dane, porque eles só estão olhando na eleição do ano que vem. Sim. Ele tem um problema fiscal gigantesco que, se ele sair da presidência, ele está ferrado. Entendeu? Esse pepino vai voltar
processo, responsabilização para ele e para a turma dele. Beraldo, você acha que essas exportações, assim, onde dói muito em São Paulo? A gente estava vendo ali na própria paleta de exportação, Embraer, suco de laranja, café, carne congelada um pouco, alguma coisa de minério de ferro, e Santa Catarina, basicamente motor elétrico da WEG, pra caramba, né? Santa Catarina, assim, WEG pra caramba, algumas outras peças industriais, componentes de indústria automotiva. Paraná, a indústria da madeira do Paraná fica muito comprometida, né? Eles vendem o IDF demais para os Estados Unidos. Isso tudo você acha que é passível de ser absorvido pela China? Ou a China caga para isso e simplesmente vai ter um pedaço do Brasil que vai só se lascar? Ah, não, vai. Você vê o caso da Embraer, que eu acho que é o mais fácil da audiência se identificar. 35% das exportações. Daí você vê assim, o chinês agora assim, vai comprar 35% mais avião da Embraer? Não vai, porque você compra a aeronave com base na competitividade comparado com outros produtores, né? Outras fábricas, que é principalmente a Bombardier, que é o compete direto ali. Então, não vai ter como absorver isso. E outra coisa, a Embraer está produzindo o avião. Agora, esses aviões ficando prontos, a pessoa que comprou não consegue absorver, ainda mais nos Estados Unidos, que é um mercado muito de fretamento, né? Então, você tem essas grandes companhias que compram um monte de Phenom, de Praetor, de não sei o quê, para incorporar essa frota, eles ficam alugando. O cara aluga o valor da hora. Esse valor da hora tem um valor no mercado. Se o custo da aeronave é muito alto, não faz sentido o negócio dele, entendeu? E a China não tem lá centenas de compradores, de pessoas, de chineses. Puxa, estou doido atrás de um avião da Embraer. Não tem. Então, vai ser um pepinaço para eles. Só entendeu? falando de São Paulo, Beraldo, só te mostrar assim, como São Paulo se ferra muito nessa história. Distribuição percentual aproximada da exportação paulista para os Estados Unidos. Aeronave, petróleo, ferro e aço, motores e máquinas, aí café, suco de laranja, celulose. Ou seja, praticamente tudo do que realmente importa na pauta de exportação brasileira para os Estados Unidos é o que é primordial para São Paulo. 33% é de São Paulo. Então, meio que assim, isto é um desastre econômico para São Paulo. Um desastre econômico. Porque aí quando você olha para as commodities que você consegue escoar facilmente para outros mercados, mas a que preço? Eu sei que você não tem mais para quem vender. O teu principal cliente deu uma banana. A China vai levar na liquidação, né? É óbvio, entendeu? O mundo é selvagem, as pessoas ficam falando esse discurso assim do Lula, do governo, você fica ouvindo, parece que eles estão, que o mundo é um domingo de sol no parque, todo mundo de mão dada, entendeu? Abraçando uma árvore. O mundo é selvagem, meu amigo. É todo mundo matando e morrendo todo dia. A gente é que é otário, a gente que é trouxa, entendeu? Então, eles vão esfolar o Brasil, ainda vão parecer de salvadores da pátria. Que situação. Então, a situação para alguns estados é especialmente desesperadora. O agro vai dar o jeito dele, que é o que a gente estava comentando aqui. O agro vai fazer o corre dele como sempre faz. Tem bancada para pressionar o Lula, pode, mesmo com uma liquidação, pegar uma parte dessa produção e jogar, até porque os Estados Unidos não são exatamente compradores do agro brasileiro. Isso é uma das razões até para o fato dos Estados Unidos serem superavitários com o Brasil na balança comercial. Os Estados Unidos têm agro próprio que concorre com o Brasil, então eles vão ficar comprando soja brasileira, milho brasileiro. Outra coisa, Renan, as grandes tradings, que no fundo é quem compra essa produção e leva para os mercados, elas operam mundialmente. As tradings de commodities, elas são operações efetivamente globais. Esses caras têm escritórios em 50, 60, 70 países. Eles têm tudo absolutamente mapeado. Então, ele vai pegar o do Brasil, ele vai levar para a Índia ou vai levar para algum país da Europa e vai pegar o produto que ia para esse país da Europa e vai levar embora. O que aumenta aí? O custo logístico. Esse custo logístico, quem vai acabar pagando é o produtor. Entendeu? É isso que vai acontecer. Que doideira. É um desarranjo que acontece. Então, em todos os cenários para o Brasil, isso é um desastre. Não há cenário positivo nessa história toda. Não há cenário positivo. Isso é um desastre. Não há cenário positivo. Não. Então, agora o que a gente deveria ver e que não vai ver, porque é muita conversa fiada e pouca prática, são esses malandros aí que estão em torno do Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos, atuar no governo norte-americano com as
as influências e os contatos que eles dizem que têm para poder reverter isso. Agora, eles não têm credibilidade nem moral para fazer isso. Entendeu? Você acha, Beraldo, que aquela citação ao Bolsonaro no começo da carta é meio que é um presentinho para eles brincarem de olha só, Xandão, estamos aprontando para Eduardo cantar de galo? Não, que não tem como cantar de galo, Renan. Eu também acho que não, mas eu nunca ignoro o fator burrice, Beraldo. Não ignoro esse fator. Beraldo tava assistindo a live, eu acho. Não, isso foi um presente que o Trump deu para o Lula. Porque ali ele já coloca a bunda em quem o Lula vai enfiar isso com a maior facilidade do mundo. Quer dizer, o caos econômico gerado é culpa do Bolsonaro. E o Trump faz isso, ele usa a posição de presidente dele para criar um enredo que favorece a ação que ele move contra o Alexandre de Moraes através da Trump Organization na Flórida, na Justiça Federal da Flórida, dizendo aquela questão do cerceamento da liberdade de expressão e tal, que não tem nada a ver com tarifa, essa porra. Entendeu? Até porque, assim, se existe uma preocupação dos Estados Unidos com liberdade de expressão, com abusos do judiciário brasileiro, quem deveria estar mencionado na carta não é o Jair Bolsonaro, que está aí, livre, leve, solto, sem passaporte, mas tá pelo menos tá solto. Ele tinha que estar mencionando as velhinhas de Santa Catarina que estão presas lá na Papuda há 2, 3 anos, entendeu? Então, não é isso, pô. Não é isso. Eu acho que ele colocou no rabo do Bolsonaro nessa história. É o que me parece, porque isso não vai ajudar o Bolsonaro no julgamento. Ninguém vai aliviar a mão ali na pena do Bolsonaro porque, puxa, o Trump citou ele na carta. Não vai ter essa percepção, entendeu? Assim, entendendo o que você está falando, não te parece, que é o que eu sinto, que assim, o Trump só cuidou do auto-interesse? Ele entendia, Eduardo, vocês querem isso aí, eu falo lá, tal, vocês que se explodem na América do Sul. Porque, não tem muitas consequências. Imagino que o Trump está interessado em restaurar a democracia brasileira, tal. Primeiro que ele não está interessado nisso, né? Segundo que as coisas não se encaminham para isso. Aí ele só jogou mais assim, ó, toma mais um pouquinho de crise aí para vocês se virem aí. Não, e é pior, porque isso simboliza, no meu modo de ver, a desimportância total e absoluta do Brasil no contexto mundial. O Brasil claramente está sendo usado para um ataque contra os BRICS. Sim. Está sendo penalizado também por aquele discurso filha da mãe de vamos fazer uma moeda própria dos BRICS, vamos dar uma banana aqui. Só o Brasil falou aquilo. Né? Só o Brasil levou aquilo a sério. E que o Lula nem entende o que é uma moeda, né? Então, o Brasil, ele se coloca na posição de desimportância que ele pode ser usado para mandar recado para a China, e não só para a China, Renan. Para os aliados. Imagina o que está passando agora na cabeça da Arábia Saudita, dos Emirados Árabes e de outros que têm relações fortes com os Estados Unidos, mas que estão ciscando ali no lado dos BRICS, entendeu? Então, pô, isso aí vai ser puta. E ele passa esse recado, obviamente, com o player desse contexto dos BRICS menos importante que é o Brasil. Sim. Agora, como é que um país com 210 milhões de habitantes, 7 mil quilômetros de costa, terras imensas agricultáveis, petróleo, minério, ouro, nióbio, tudo isso, sem terremoto, sem furacão, sem neve, como é que um país desse chega a este nível de desimportância? Cara, isso é um negócio assim assustador, é impressionante. Nossa, assim, o Beraldo tá resumindo, assim, todas as conversas que eu tive em todos os grupos com as pessoas, o discurso do Beraldo, assim, é uma síntese, porque isso aqui não é meio que um fim de festa de tudo que o Brasil almejava ser? Isso aqui é o maior fim de festa que tem. É o fim de festa da Constituição de 88. É o fim de festa daquela ideia assim de que o Brasil não precisa de algum tipo de planejamento de longo prazo pra ele estabelecer no mundo, que é a ideia curto-prazista que a gente teve. A ideia também da diplomacia bom moço que o Itamaraty teve. Essa diplomacia bom moço que a gente fica aí igual o Zé Carioca dando risada pra todo mundo, achando que é muito esperto. Assim, é uma falência total. A gente tá de 4 bêbado na sarjeta. É exatamente isso. E com a bunda pra cima. Com a bunda pra cima, exatamente. Sorte que o Xi Jinping é chinês, né?
O problema é que ele tem... Não, deixa pra lá, vai. Não quero me complicar. Ele tem muita influência na África, é isso que você quis dizer. Ele traz um aliado do Congo e resolve essa história. Vamos dizer que o Motumbo... É fogo. Enfim, cara, que loucura. Ó, Beraldão, estamos aqui, ó, nos 2 canais somados com 10 mil pessoas. Maravilhoso. Agora, deixa eu só falar uma coisa, Renan. Isso consolida essa situação absolutamente deprimente do Brasil. O brasileiro ele não tem nenhuma perspectiva de ter uma vida melhor, ele não tem nenhuma perspectiva de ter um país mais seguro, ele não tem nenhuma perspectiva de ter um sistema educacional melhor, ele não tem nenhuma perspectiva. A única perspectiva do brasileiro hoje é sobreviver, no sentido literal da palavra. Quando a gente olha para as eleições do ano que vem, é fundamental entender a importância que essas eleições terão e o papel fundamental que o Partido Missão terá nas eleições do ano que vem. Porque as pessoas não podem continuar lidando com o país e com o futuro do país com a displicência, com a forma circense que tem acontecido nos últimos tempos. E o Missão é que vai oferecer um candidato que efetivamente tem um plano para o Brasil. E, de novo, um candidato que tem coragem, que tem senso de responsabilidade e que vai fazer o trabalho que precisa ser feito sem ficar com esse discurso babaca, idiota, primário, de gente que faz muito blá 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 e corre para debaixo da cama ao primeiro sinal de perigo. Maravilhoso. É isso. Quando eu vejo isso acontecer, Beraldo, é exatamente isso que eu sinto. O nosso propósito histórico só fica mais óbvio. Né? Tanto que assim, os dois lados ali, PT e Bolsonaro, eles estão só fazendo o papel de retardado pro mundo. Porque deixou de ser um papel de retardado pro próprio brasileiro, um papel de retardado pro mundo. Então, ou a gente vira essa mesa, ou já era. Sim, é isso mesmo. Bom, vamos trabalhar para isso. Maravilhoso. Incessantemente. Esse foi o magnífico Beraldo. Obrigado. Grande Beraldo. Beraldo, você já tinha meu voto, cara. Não precisava de tudo. Eu já era Beraldo 2026, agora eu sou mais ainda Beraldo 2026. Eu era 100%, agora eu sou 200%. Sou 140%. Valeu, Beraldão. Um abraço. Maravilhoso. Abração, pessoal. Valeu, Beraldo. Puta cara, né? Puta cara. Agora, assim, eu fico muito feliz, assim, que a gente não combinou nada com o Beraldo, ele nem acha que ele tava assistindo a live. Mano, a gente só tava totalmente alinhado. Eu só liguei, depois que eu liguei, eu falei, eu devia ter pelo menos mandado uma mensagem, né? Porque, assim, pelo amor de Deus, eu sinto assim, não falamos nenhuma besteira nessa live aqui. Exato. Posso falar pra vocês? Baita live. Baita live. É o único lugar que acho que vocês estão vendo realmente uma análise séria dessa bagaça toda. Gostou desse vídeo? Se inscreva em nosso canal e nos ajude curtindo e compartilhando.